Olá, bem-vindos ao canal SeekerD aqui. Bem, como todo mundo sabe, o lançamento do servidor da América do Sul está próximo, né? O LNA, e vai ser agora no próximo dia 28 de fevereiro, agora de 2024. E se você veio de outros jogos como eu, talvez você fique um pouco perdido no início, é muita coisa na tela. Eu mesmo estranhei essa quantidade de ícones, então eu vou fazer esse vídeo mais para vocês poderem se localizar, né? Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha para ajudar o canal a continuar crescendo e trazer vídeo de qualidade para vocês. Mas chega de enrolação e bora iniciar. Vai parecer um pouco repetitivo algumas coisas, mas teve alguns ícones que estão bem escondidos, então eu demorei alguns meses para descobrir sobre ele. Eu já jogo esse jogo há uns 8 meses, 9 meses. Então aqui eu estou no servidor global, tá? Então aqui ele já está no level máximo, né? Até o momento. Tem muito ícone que quando a gente começar a jogar aqui no servidor da América do Sul eles não vão existir, porque eles são desbloqueados conforme vai subindo o level. Mas eu vou dar uma passadinha neles. Alguns eu não vou entrar muito a fundo, vou explicar só o que ele é, porque aí cabe um vídeo específico explicando sobre. Mas vamos começar aqui. Vou começar pela parte de baixo aqui da esquerda para a direita. Então a gente tem o primeiro ícone da montaria. Quando você tem uma montaria é aqui que você sobe e desce nela. E para você sentar o boneco, que o boneco sentado ele recupera HP e recupera SP. Vindo para cá, aqui nós temos o chat, isso é comum de quase todos os jogos, né? Então eu tenho o chat global, da guild, da parte, de quem está próximo, ou seja, do mapa que eu estou. Um específico dos amigos e o do system, para dizer o que o XP que está ganhando, os itens que está dropando. Em cima dele aqui tem o ícone da foto, então aqui você pode tirar as fotos dentro do joguinho, né? O ícone dos emotes e das ações você pode fazer para interagir com os amigos. E aqui a alteração da câmera, né? Para 2D, caso você goste, ou para 3D. Bem, fechando aqui, a gente tem a nossa bag. Ela é dividida entre itens, equipamentos, consumíveis. Quando está aqui no itens você vê tudo, mas você pode ver coisas específicas, né? Depois eu faço um vídeo específico explicando sobre. E aqui são os seus itens. Então a arma, capa que você está usando. É possível também você comprar mais abas para você já deixar os itens pré-salvo, né? Então essa aqui era a minha build de LK antes de eu virar mago, então era uma mão ou a lança. Você também pode colocar algumas hotkeys, então aqui você coloca as hotkeys. Isso é uma coisa que não é intuitivo, então para quem joga inicialmente acha que tem 4 hotkeys, mas não tem 4, tem 8, então você consegue rolar aqui pro lado, né? E é a mesma coisa aqui, então as hotkeys estão aqui, ela não é bem intuitiva, tá? Ela não tem nenhuma indicação, mas você pode clicar e arrastar, e aí você consegue ver as 8. Aqui embaixo é o do pet, então conforme você vai subindo de level ele vai liberando pets para te ajudar. Você consegue a qualquer momento trocar os pets, então no caso eu estou aqui com um pet que puxa, mas eu posso colocar qualquer outro pet. E aí ele dá um cooldown de 30 segundos para você poder trocar novamente. Aqui é a aba de skills. No final do vídeo eu vou dar uma dica sobre como funciona, porque tem a aba de skill tanto de mobile não, como se fosse um computador, ou a aba de skill como se fosse mobile, mas no final do vídeo eu explico a diferença entre elas e como usar elas. Aqui também nós temos o auto, então você pode selecionar um monstro específico ou selecionar todos os monstros. Aqui você tem a distância, e isso é muito importante. Se você colocar um wall, então você vai ver que a distância fica cinza e ele vai sair atacando os bichos que você selecionou e andando pelo mapa.
Se você colocar uma distância, ele vai atacar todos os bichos que estão dentro desse range. Vamos supor que eu tivesse matado todos os bichos e não tem nenhum bicho dentro desse range. Ele não vai pra fora, mesmo que o bicho esteja aqui do lado. Ele volta pro meio desse círculo. Então, pra classe range não muda tanto, porque a gente ataca de range, né? No caso do mago ele quase não se mexe. Mas pra classe física é interessante saber disso. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem o menu principal. Então eu vou passar rápido por cada um deles. Esse aqui é o armário de roupa, o wardrobe. Então todos os hats, customers estão todos aqui. Ele, diferente de outros jogos, os customers eles dão efeitos, tá vendo? Só que esse efeito só é aplicado no customer que você estiver usando. Então no caso aqui eu estou usando esse. Então eu tenho esses efeitos no personagem. E todos os outros estão depositados. Eles não têm esse efeito igual alguns jogos que vão acumulando várias porcentagens. A única vantagem de você depositar os customers aqui é que você vai upando o level do seu armário. E aí o level do seu armário, dependendo de cada level, ele dá um atributo, tá vendo? Então, no caso aqui é a soma de tudo que eu já liberei, porque eu estou no level 16. Então tem muito customer que é de graça, uma grande parte deles é de graça. Então não precisa caixar para subir tanto esse level aqui. Aqui nós temos a aba da guild, então quando você entra na guild você consegue ver os membros, os benefícios que a guild dá. Isso aqui eu deixo com uma explicação só da guild. Aqui a gente tem a aba de espectador. Como que funciona essa aba? Aqui você consegue, por exemplo, a pessoa está subindo a torre. Se você clicar aqui, você consegue ver essa PT ou essa pessoa subindo a torre. Consegue, como se fosse um Big Brother. Você tá lá vendo ela subir a torre em tempo real. E aí aqui tá as dungeons que elas estão fazendo. Então às vezes você fala, pô, eu não consigo subir tal torre. Mas tem uma PT subindo, você consegue assistir ela e ver ela subindo, o que ela tá fazendo. E aí você consegue separar aqui por fazer esses filtros. O Combine são alguns itens. Então vários itens no jogo você consegue combinar, por exemplo, essa aqui é a bala de XP. Se eu uso, ela dá 2x. Mas eu posso combinar para ter uma bala mais forte e ela consumir a XP 3 vezes. Ou seja, às vezes você está com pouco tempo, pô, tenho pouco tempo para jogar e quero deixar mais rápido. Mas isso são para vários itens, então essa é a aba de combinar os itens, até para Elune, transformar um Elune mais forte, e etc. Aqui nós temos um álbum de fotos, então para quem gosta de fotos, eu não tenho nenhuma, mas quando você tira as fotos no jogo ele vem para cá. O set eu vou deixar por último. Aqui tem a academia, então aqui tanto se você for um aprendiz ou um mentor, as informações e as quests estão por aqui. Aqui são os troféus, então isso aqui são as conquistas que você vai fazendo no decorrer do jogo. Então aqui é meio que o geral de todas as conquistas que você fez recentemente e aqui você está perto de fazer. Aqui são os troféus, então você consegue ver essas conquistas por filtrinhos. E essas conquistas aqui você vai ganhando levels, né? E cada level ele te dá vários desbloqueios. Então é bom você ir fazendo essa conquista sempre que tiver um tempinho. Você vai matando essas conquistas para ganhar desbloqueio. Tem bastante coisa importante aqui. Aqui nós temos as medals. Então isso aqui é eu vou fazer um vídeo específico para isso quando eu falar das deles. Mas eles dão atributos e você fazendo algumas diárias. Aqui tem o ranking do jogo, então você consegue ver o power do personagem por todos ou por uma classe específica. Assim como consegue ver ranking de outras coisas, como o cara que mais pescou, o cara que mais buscou, por eventos. Então esse jogo ele é bem tem diversos rankings assim para quem gosta de competir com os amigos e etc. Aqui são os pets, então aquela aba de pets, todos os pets estão aqui. Isso aqui vai um vídeo específico para pet, porque tem bastante coisa. Aqui são sobre os títulos, então tá vendo que aqui embaixo eu tô meio que... Deixa eu aproximar aqui. Opa, eu tô vermelhinho aqui, ó. Então isso aqui é um título.
Conforme você vai. Isso serve mais pro PVP. Então ele te dá até um atributo aqui que é usado no PVE. Mas ele te dá mais atributo é usado no PVP mesmo. Então essa aba aqui é importante. Você sobe isso fazendo alguns combines que você ganha, tá? Então essas coisas aqui, esses títulos são usados para upar aquilo, né? Aqui são as armas. Essas armas vai ter um vídeo específico para ela. Mas essas armas só vai começar a upar a partir do level 90, então sem pressa. Mas são umas armas interessantes, você tem que upar. Aqui é o chat, a montaria da classe. Então você consegue tanto gerenciar as montarias que você compra ou que você ganha, como a montaria da sua classe. E a montaria da sua classe tem atributos, ela te dá atributos. Mas esse aqui vai um vídeo também específico para ela, para explicar o atributo de cada classe, é interessante. O Life Skills são skills de cooking e de poção. Então é aqui que você upa as poções, né, a taxa de sucesso, e tanto do cook quanto da poção. E se você der um gol, você vai para o NPC para poder criar elas, etc. Deixa eu ver. Aqui nesse ícone Discord, você consegue ir para o Discord do jogo, consegue ver um mês que cada coisa vai ser feita, né? Tipo eventos, quando vai vir uma classe nova, geralmente ele avisa aqui. Aqui são as cartas, então esse jogo você consegue upar as cartas, então aqui você consegue ver tanto as cartas que estão na sua bag quanto as cartas que tem que upar. Mas isso vai ser um vídeo específico também sobre, é bastante coisa. Esse é um bichinho que você vai fazendo quest e você vai ganhando. Eu tô com todos escondidos, mas ele meio que não faz nada, ele só fica te seguindo. Então alguns são bonitinhos. Aqui são as penas, então elas também dão atributo PVP e PVE, mas também é muita coisa, vai um vídeo sobre. Isso também são estátuas, também dão atributos PVP, PVE e alguns monstros, mas também é muita coisa, eu explico num vídeo específico. Aqui são as builds, então você consegue ter algumas builds pré-prontas e também você consegue alterar elas aqui para você clicar num botão e ele já trocar tudo, trocar as cartas, trocar tudo. Assim como também você consegue entrar no Trainer Ground, ver vantagens elementais, caso tenha alguma dúvida em quem bate em que, e também as penalidades de arma. Fica tudo aqui, caso você fale, pô, vou usar espada, será? Então você consegue ver por aqui. Você consegue ver de todas as classes, no caso eu tô de Warlock, mas se você clicar aqui você consegue alterar para as outras e ver de todas as classes. Vamos lá. Aqui é a Sigil, então isso também dá atributo e dá algumas habilidades. Também cabe um vídeo específico, no futuro eu faço um vídeo só explicando sobre elas. Esse é o Nebula Path, vem só no level 110, então sem pressa, mas eu também faço um vídeo específico para ele, que ele também dá muito atributo e muitas habilidades, né? E esse aqui é o Nex, que também é um quebra-cabeça, e você também desbloqueia algumas habilidades. Mas isso aqui vem bem mais frente, vem no level 110, então eu faço um vídeo com mais calma para vocês. Tem esse monte de ícone aqui, então nós temos os settings. Os settings aqui você consegue colocar a linguagem em português. Lembrando que essa linguagem é só de voz, tá? Então é o que como os NPCs vão falar com você. E aqui tem qualidade, quantos personagens você quer ver, tem várias opções. Inclusive o áudio, se você quer ver a XP e mais. O MISC, aqui você consegue tanto falar com suporte, como trocar o formato da tela, ver os ícones. E aqui sim você troca a linguagem do que é escrito, né, no jogo. Então lá é a linguagem do que é falado e aqui é como as coisas estão escritas, tá? Aqui é o Auto Mode, então você consegue mudar as habilidades que são lançadas automaticamente, mas tem um lugar mais fácil, mas também você consegue trocar por aqui. Aqui são todos os atalhos do jogo, né? Caso você queira trocar algum atalho que você não goste ou saber o atalho de uma tecla específica. E esse aqui é um push que é meio que assim. Tá vendo que nessa tela tem um ícone amarelo? Esse ícone amarelo ele te dá avisos de alguma coisa no jogo. E você ativa esses avisos aqui. Então,
Por exemplo, os diárias, quando tiver um vídeo, as diárias ficam aqui. E algumas coisas que eu já tô acostumado, eu deixei desmarcado, que eu não quero que me avise que eu já tô acostumado. O resumo dos settings é isso, então eu vou fechar aqui para não ficar essa poluição, né? Bem, aqui é o mapa, isso é comum de todos os jogos. Lembrando que você consegue ver quais são as pessoas que estão próximas de você, no caso não tem ninguém próximo a mim aqui. E aqui você consegue clicar ou ver o mapa mundi. Uma coisa legal do mapa, que eu demorei para entender, é que, por exemplo, se eu abrir em Protere e você clicar em qualquer lugar aqui, o seu personagem vai andar para lá usando as cafras e tudo mais. Ele vai procurar o caminho mais rápido de chegar lá. Então você pode simplesmente falar, pô, eu quero ir para Glash-Ray, eu quero ir para tal lugar. Você clica em qualquer lugar do mapa e o seu personagem vai andando para lá. Mas ele não vai andando, ele começa a usar as cartas, ele procura a forma mais rápida de chegar. Beleza. Aqui é o menu superior. Você pode esconder ele também, para tirar essa poluição. Mas aqui, passando bem rápido. Esses são os gachas. Eles são, acho que atualizados a cada... Depende do mês, né? Às vezes 10 dias, às vezes 20 dias. Depende muito do mês. Como é fevereiro, tá vendo? Ele está atualizando em 10 dias. Dessa vez tem um evento duplo, então eles colocaram o oceano em Tum, mas geralmente é um só. Aqui são as cartas, que podem ser as cartas comuns, que são as verdes e chance de vir azul. E aqui são as cartas azul que tem chance de vir roxa. Aqui você consegue ver os rates nela, né? Alguns eventos dão para você roletar de graça, ou você pode usar Nian e gastar. Aqui eles sempre dão um avisinho do quais são os próximos eventos que estão chegando, para dar aquela ansiedade na galera. Aqui é o Roshop, então o diamante, o Nian, a maioria deles são tudo gasto por aqui. Mas aqui cabe um vídeo específico, vou fazer um vídeo sobre ele. Aqui é a negociação entre players, né? Então aqui é onde você coloca seu material que você dropou para vender, cartas, etc. Mas eu também vou fazer um vídeo sobre, tem detalhezinhos aqui. Aqui é a action de Nian. Então tudo que é comprado por Nian, cartas, etc. é por aqui, né? Que é dropado nos eventos. Esse daqui são um conjunto de... Algumas coisas são que nem eu nem peguei, ó. Tá vendo? Então diariamente você vai ganhando prêmiozinhos. Mas você pode comprar várias coisas por Nian aqui. Então tem algumas coisas bem legais, eu recomendo algumas coisas. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso também. E quando você recebe um código promocional para ganhar alguma coisa, é nessa opção aqui que você adiciona o código para ele vir via e-mail. Aqui é a aba de skills, então as skills de classe estão aqui, né? Aqui é o setting para você arrumar as abas de atalho e também para você colocar as skills no alto. Aqui são os bônus, então conforme você vai upando de level, você vai ganhando bônus de atributo. Você tem que clicar aqui para ele ativar. Esse aqui é a aba de como se fosse o prepare, então você consegue colocar as skills que são tipo buff aqui. E aí você libera esse ícone, pode colocar até 6, que você aperta ele e ativa todas elas de uma vez. E aqui são os atributos de guild que você vai upando. No caso eu já estou com todos no máximo, mas conforme você for upando os atributos de guild, eles ficam aqui. Vamos lá. Esse ícone aparece de vez em quando você upa de level, faz alguma dungeon, ele te dá umas promoçãozinhas para você comprar por Nian. Todos os eventos do jogo ficam nesse ícone aqui de especial eventos. Então, que nem agora tá rolando um bingo, ou tem um Holdrin aqui. Então são eventos específicos que mudam sempre, então não tem como explicar, não são sempre os mesmos, fica sempre mudando. E aí eles ficam aqui. Opa, pulei uma. Então aqui são as diárias. Então diariamente você tem... Aqui tá num evento, né? Então tem 20 tickets. Mas geralmente é 80 tickets. E aí você consegue fazer as diárias aqui para ganhar XP, ganhar prêmios, etc. Aqui são os emblemas, dependendo da diária que você faz, eles te dão um emblema para entrar num evento de domingo, mas aí eu explico na parte de diárias. E aqui é uma roletada que você dá quando você faz as diárias para você poder ganhar um desses prêmios. Aqui são os eventos tudo, então aqui tem tanto as diárias quanto as semanais e
Então aqui é o que vai acontecer hoje. E aqui estão todas as semanais para você poder controlar. Às vezes uma é feita por dia, tantas por semana. Então você controla meio que por aqui. E aqui é o calendário semanal, né? Dos eventos e os horários que as coisas vão acontecer dentro do jogo. Lembrando que aqui mostra sempre o horário do servidor, tá? Então às vezes é necessário você fazer uma conversão. Aqui é o guide, então aqui você tem informações sobre suas aventuras diárias, dados sobre o equipamento, caso você queira saber ver um equipamento, você pode filtrar por classe. Aqui são os monstros, então todos os monstros do jogo ficam aqui. Você pode clicar em cima dele e saber qual que é o tipo dele, o tamanho, se ele é passivo ou não, o que ele dropa, onde ele fica. E aí se você clicar aqui onde ele fica, o seu personagem vai sozinho pro lugar. E outras coisinhas. E aqui é o Battle Pass, é um por mês, então ele dá alguns prêmiozinhos se você comprar. Então se eu fosse comprar aqui, eu poderia comprar o simples e eles dão alguns prêmiozinhos. Acho que isso tem em alguns jogos, Diablo tem, Ragnarok Eternal tem. Essa aqui é bem comum em jogos mobile. Beleza. Então vou fechar aqui para ficar mais simples. Do lado esquerdo, nós temos, começar por aqui. Então aqui a gente tem a aba de PT. A PT você consegue clicando aqui, ó, né, uma vez sobre ela. E aí você vê os personagens da PT, o power que eles estão, o mapa que eles estão. Você consegue também deixar que a PT as pessoas entrem automático, ou se você quiser só aceitar, né? Aqui a gente tem a aba de quests, então as quests do jogo elas são separadas nessas três opções. Não tem nenhuma quest ativa, mas se tivesse, elas apareceriam aqui qual são os prêmios que ela dá, se ela dá XP, o que ela dá, fica tudo aqui. E aqui tem algumas coisinhas escondidas, então vamos lá. Aqui é a parte de você gastar, né, o seu tempo dentro do jogo. Então a gente tem dois tipos de estamina dentro do jogo. Eu tô gastando, no caso, a estamina de XP. A estamina de XP, ela quase não dá drop, ela é focada em dar XP. E você pode fechar ela. Ou você pode upar a estamina de drop. A estamina de drop, que é essa aqui, ela não dá XP, ela só dá drop. Né? Então às vezes você fala assim, pô, eu quero ganhar XP num bicho que dá bastante XP, mas eu quero ir naquele bicho fraquinho dropar carta. Então o momento é essa de você trocar essa estamina. Aqui ele te diz conforme você vai subindo o seu power, ele vai te dando prêmios, né? Quanto mais power você sobe. E aqui ele te dá mais uma perspectiva, tipo, com o seu andamento no jogo. Então ele analisa todo o seu boneco e fala, pô, aqui ó, suas velas estão fracas. Então ele vai te dando mais ou menos um overview do que você tem que melhorar, né? E aqui são algumas coisinhas que você vai, conforme você vai melhorando, você vai ganhando uns desbloqueios. Aqui na skill, aqui no seu boneco, né? Então você clicando no ícone do boneco. Embaixo dele você vai ver que tem os seus buffs, né? E debuffs. Então se você clicar aqui você consegue ver os buffs e os debuffs. E se você clicar no boneco, aqui tem os seus atributos. Que você pode setar para distribuir automático ou distribuir alguma coisa específica aqui. Então você pode deixar no alto. Eu não gosto, mas tá aqui. Aqui tem algumas coisinhas interessantes, que é o seu HP, o seu SP. Quando você começa o jogo, o servidor ele não está no level máximo. Aqui eu já estou no level máximo do servidor. Mas o servidor ele tem um level máximo e ele vai desbloqueando de tempos em tempos. E você vê por aqui. Então vamos supor, você está no level 50. Você pode clicar aqui e ele vai te dizer, olha, o level do servidor sei lá, 55, entendeu? E aí você sabe que você sempre pode ficar 8 levels acima do servidor. Aqui ele diz a sua job, no caso eu já estou no máximo. Aqui a estamina, essa estamina serve para você fazer comida e poção. Então a estamina fica por isso. E aqui é o seu power. E aqui um gráficozinho de como estão os seus atributos.
Tirando isso, temos os detalhes, e aqui tem bastante coisa escondida, porque caso você olhe assim os detalhes, você fala, ah, tá dizendo só quanto que eu tenho de ataque, quanto que eu tenho de força, mas não. Tudo aqui é clicável. Então algumas coisas, ó, só vai te dizer, ah, isso aqui é um SP. Mas outras coisas vão te dar informações importantes. Por exemplo, se você clicar aqui, ele te fala, olha, você tem tanto de Power Def, isso te dá tantos por cento de redução física. Ou a mesma coisa para ataque. Ai. Você tem tanto de ataque, mas o seu equipamento dá tanto. Então aqui ele te dá algumas informações que poucas pessoas conhecem, né? Então meio que a pessoa não tem a noção de certinho quanto que está diminuindo. Então você consegue, até aqui no PVP, ó, você consegue ter uma explicação melhor do que esse atributo significa. Algumas coisas são só, tipo, só te fala isso, mas tem muita coisa escondida aqui, vale a pena explorar. Bem, eu acho que a explicação de ícones é essa. Eu vou terminar aqui o farm e vou pular essa parte do vídeo, né, pra vocês não ficarem vendo meu boneco batendo aqui. E eu vou pra parte da explicação sobre o uso das skills e a diferença das duas barras. Espera aí que eu vou cortar, vamos lá. Bem galera, acabou o farm, voltei. Então agora eu vou explicar pra vocês a diferença entre essas duas barras aqui, né? Você pode trocar ela apertando o atalho, eu vou mostrar onde coloco o atalho, no meu caso aqui tá no Q. Mas você pode trocar ela tanto vindo aqui, trocando para o modo clássico ou modo duel aqui. Ou você pode configurar o atalho que está aqui, ó, Switch Skill Bar Style. No caso eu quis colocar o Q, que é simples para mim, né? Bem, vamos começar pela barra clássica. Como que ela funciona? Então, aqui no caso eu coloquei o Quagmire no 3. Então eu apertando 3, só apertei o botão 3. Ele aparece o range, tá vendo? E se eu apertar o botão do mouse e segurar, eu consigo mirar essa skill aonde eu quiser. Então eu consigo mirar dentro do range, ou no caso, eu consigo mirar, por exemplo, naquele boneco. Então ele vai andar até lá e usar a skill, tá bom? Então você consegue fazer isso com qualquer skill que seja em área. Por exemplo, o Safety Wall, ó. Consigo mirar aqui, consigo mirar no NPC, e assim vai, tá? Já a skill que eu costumo chamar de skill mobile, que é essa barra na verdade, como que ela funciona? Se eu apertar o atalho, vamos supor, apertei o atalho do Safety Wall, ele usa sempre no personagem. Ó, apertei o atalho do Quagmire, ele vai usar no personagem. O personagem vai ser sempre o centro. Pô, mas como que eu faço para usar a skill onde eu quero? Aí ele é diferente. Você tem que vir com o mouse ou com o dedo, né, se tiver no celular, e você vai clicar na skill e segurar. E aí quando você clica na skill e segura, pô, apareceu o atalho, peraí. Quando você clica na skill e segura, você consegue mover ela para onde você quiser. Você consegue cancelar também se você quiser, tá? Você vem aqui e você cancela. Mas você consegue mover ela para onde quiser. Nesse caso, você não consegue jogar ela para fora do range, ela só joga dentro do range. Se você quiser, por exemplo, jogar naquele NPC, eu tenho que andar primeiro e jogar no NPC. Outra coisa, ela não é diferente dessa daqui, ó, que eu clico no atalho e clico na tela, tá vendo? Aonde o meu mouse estiver é onde a skill tá. Ela nesse formato não. Quando eu clico na skill, tá vendo que aparece um círculo branco? Ó. O círculo branco aqui, o skill é você. E aí ao redor é onde você mira a skill. Se você mudar o mouse para longe, não faz diferença. É a direção onde está o círculo branco, tá vendo? Então você consegue soltar a skill, mirar ela todo por aqui, nesse círculo branco. Qualquer skill em área é desse jeito que funciona, tá vendo? Você consegue vir aqui, o centro é você, sempre o centro do círculo é você, e ao redor é onde você estiver mirando. Então essa é a diferença entre as duas barras. Eu costumo jogar com essa que eu acostumei, mas não tem uma barra melhor, uma barra pior. Eu acho que é questão de costume. E aí vocês conseguem escolher a barra que for melhor aí pra vocês se divertirem. Bem, o vídeo fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, eu esqueci de explicar alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu respondo sempre que puder.
E até o próximo vídeo, galera. Falou!